Meus amados irmãos, alguns irmãos saltaram hoje por motivos que me comunicaram, justificaram, mas graças a Deus pelo bom número de irmãos que hoje estão aqui. Temos 93 irmãos presentes, graças a Deus, e agora o que nos resta é refletir desse material. O material está com vocês, irmãos. A nossa casa computadora, irmãos, mais uma vez nos atendeu, nos dando esse material aí, comigo, gratuitamente. Eu não vou seguir a leitura propriamente dita, dos parágrafos e tal, mas vou deixar a vocês com esse material para em casa vocês lerem, certo? E acompanhar com os textos sagrados. Eu só fiz grifar no meu material algumas partes aqui. Não marquei tudo, mas marquei alguma coisa aqui desse meu material. Mas que em casa você terá melhor tempo. O que nós vamos estudar, irmãos, é a excelência de liderar não livra dos contratempos. Foi por isso que nós lemos a leitura oficial aqui em Atos 20, 17 a 24, mas eu quero me apegar a 22, de 22 a 24. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá irá lhe acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Olha, irmãos, é bom ser líder, né? Ter esse título, esse status. Sou um líder na casa de Deus. Mas isso não é tudo não. Porque, como eu disse aqui na temática, a excelência de liderar não livra dos contratempos. A gente não pode pensar que por sermos líderes, estamos livres dos contratempos. A gente pensa, eu sou líder, então vai ser só maravilha. Nada na vida é maravilha, irmãos. Totalmente maravilha. Porque na vida do casado, quem é casado sabe que não é maravilha 100%. Você sabe que é casado, você sabe que tem dia que parece que o negócio está meio ruim. Nem na vida do casado é 100% maravilha todo dia. Os solteiros pensam, não dá para casar porque vai ser maravilha, só logo. E só logo porque vai ter os contratempos aí. Quem trabalha secularmente sabe da mesma forma. Eu já trabalhei secularmente e eu sei que não é 100% maravilha não. Há contratempos também no trabalho secular. Se estuda do mesmo jeito. Há contratempos também ali na escola. Enfim, na nossa vida sempre tem contratempos. E no que diz respeito a liderar na casa de Deus, é a mesma coisa. Os contratempos aparecerão. Paulo foi chamado pelo Senhor, recebeu a chamada, a convocação, atendeu, e ele já caminhando na linha ministerial, chegou a dizer isto para aos anciãos que estavam lá em Éfeso: eu vou ligado pelo Espírito a Jerusalém, não sabendo que lá me havia acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então, os líderes que são novos na liderança atentem para isto. Não é somente flor a caminhada de liderança. Há contratempos. E eu gosto de pegar muito, irmãos, a pessoa do pastor, porque a pessoa do pastor não tem para onde. É o exemplo maior para essa questão de liderança. A excelência de liderar o povo de Deus. É bom liderar o povo de Deus. É bom ministrar a palavra de Deus ao povo. Agora, irmãos, que os contratempos aparecem e como aparece. Eu coloquei nesse material
alguns contratempos. Não coloquei muito contratempo não, porque senão a coisa ia ficar muito extensa. Vai 3, 4. Eu coloquei 4 contratempos que aparecem. 1, 2, 3, 4. Que aparecem na vida de quem lidera. Mas há muito mais do que isso. Eu comecei a preparar o material, pesquisando aqui a colher, ficou muita coisa. E eu peguei e tive que reduzir para ficar somente o essencial. E meus amados irmãos, a gente vai ver primeiramente aqui, antes de adentrarmos propriamente dito sobre a questão dos contratempos, que é forte aqui para nós nesta noite, nós vamos ver aqui o significado de 2 palavras que eu marquei nesta temática: a excelência de liderar não livra dos contratempos. E a primeira palavra que a gente vai ver o significado é excelência. E a segunda será contratempos. Mas, permita-me ver, ou expor primeiramente aqui, o significado do vocábulo contratempos. Olha só, significa adversidades, obstáculos, dificuldades, aborrecimentos, entraves, empecilhos, embaraços, problemas, impasses, dilemas, contrariedades, apertos, inconvenientes, transtornos, incômodos, infortúnios, impedimentos, pepinos, abacaxis, misericórdia, oposições, resistências, objeções, tropeços, imbróglios, percalços. Veja, irmão, quanto significado tem a palavra contratempo. E a gente pensa às vezes, porque vamos liderar, vai ser só maravilha. Vai não, virar esses contratempos. Quando eu fui colocado para trabalhar na mocidade de Viçosa, com o saudoso pastor Jeremias Freitas Amado, aconteceu uma situação de eu marcar uma reunião com a mocidade, e a mocidade atrasou para a reunião, a chegada da reunião. Marquei tal hora e o pessoal atrasando. E eu sei que eu fiquei irritado, revoltado. Aí a hora todo chegou de jeito nenhum, a hora marcada. O pastor Jeremias disse: siga calma. Calma, isso é só o começo. Você vai ver mais coisa daqui para lá. Então isso aí é besteira. Se acostume, porque isso aí é normal. Então eu fui começando a aprender, irmãos, alguns contratempos que surgem na vida de quem lidera. É bom liderar? É. Eu gosto de liderar. Eu gosto de ser um líder, porque tenho uma vocação, tenho um chamado de Deus. Agora, irmãos, quando a gente vai para o outro lado dos contratempos, eu como pastor, líder, agora olhe para você que exerce certa liderança na casa de Deus, que lidera um grupo pequeno. A dor de cabeça que às vezes você tem, você determinar uma coisa e não sair daquele jeito que foi determinado, acontecer, como disse aqui, os significados do vocábulo contratempo, surgir alguns empecilhos, surgir algumas resistências, alguns abacaxis. Uma vez eu lembro que eu estava lá em Belém, e quando foi 11, acho que foi umas 11 horas da noite para meio-dia, uma irmã liga para mim, como irmão, de um povoado, Barro Vermelho. Pastor, olhe, está uma luta aqui em casa, meu filho está quebrando tudo, e eu quero que o senhor venha fazer uma oração aqui em casa, 11 horas da noite, e eu sem ter carro. Eu ia chamar aqui para ir, pelo amor de Deus. E no telefone meu perguntou: minha irmã, me diz, qual é a situação do rapaz, o que é que ele tem? Na minha mente veio logo: ele está bêbado, na minha mente. Mas eu perguntei a ela: e o que é que está acontecendo com o rapaz? Eu disse: pastor, eu disse, ele bebeu, eu disse: ô pastor, passou o dia bebendo, tirou a cara, e está aqui quebrando tudo. Ô meu, isso é cachaça. Eu me fiz da cachaça. Manda ele tomar um banho, deu um café para ele, forte, sem açúcar, bota ele para dormir, um cabra velho, bota para dormir. No outro dia, a senhora com seu esposo chama a atenção dele. Agora, eu ia para fazer uma oração, um cara cheio de álcool, embriagado, todo acordoado. Isso aí a irmã resolve, isso aí se resolve.
Às vezes o povo liga sem precisão. Às vezes é uma situação que eles podem resolver, orar, ou de repente chamar um irmão, vou chamar o irmão aqui para vir fazer oração e tal. Então, isso acontece às vezes, mas não tem casos de madrugada que pode acontecer, é lógico. Mas eu estou falando de coisas assim, que base que pode ser resolvido ali, usando a noção. Mas acontece abacaxi no nosso meio, né? Pepino, eu gosto de comer pepino, mas esse pepino, o problema é muito mais. Mas a gente enfrenta como líder, né? Que exerce na casa de Deus. E o significado agora de excelência é melhor, é maravilhoso. Excelência significa superioridade. A superioridade de liderar não livra a gente dos contratempos. Significa distinção, importância, relevância, eminência, proeminência, preeminência, valor, quilate. Então você é um líder e você deve dar o devido valor à sua liderança. Você não é qualquer pessoa não. Um dia eu passei em um campo e em uma reunião que eu tive, teve uns obreiros que disseram: pastor, os auxiliares são os gandula do jogo. Eu disse: gandula, irmão? Não diga isso não se rebaixe não. Como é que um obreiro se rebaixa a ser um gandula? Eu sou um auxiliar, mas sou um gandula? Não se rebaixa. Você é um auxiliar, você exerce uma liderança A ou B, então dê valor à liderança que você exerce. Não menospreze a liderança que você exerce na casa de Deus. Pode ser aos seus olhos a mais simples que for, mas é uma liderança, né? Você tem valor por aquilo que você exerce na casa do Senhor, e você não pode de forma alguma se rebaixar. Então você tem valor, você é um líder. Agora não diga também que você é um líder, exercer esse trabalho de maneira excelente, você vai estar ali com contratempo. Você vai ter contratempos. Quando o pastor lhe convida para exercer uma liderança, ou alguém vai, no caso, a superintendência da escola bíblica, às vezes fala comigo de alguém para trabalhar, como professor e tal, eu dou o meu parecer, e eu mesmo digo: não pode falar com uma pessoa, fale com uma pessoa. Cadê Consta? Está aí, Consta? Está ali. Deixa eu ver aqui. Está ali. Não é assim, Consta? E Consta vai lá falar com uma pessoa. Eu posso falar? Posso, eu vou passar, mas eu não tenho uma pessoa que coordena a escola bíblica. Ela vai lá, ela está com autoridade. Ela tem autoridade para ir falar, porque a estou dizendo: vai lá e fale, certo, direitinho, e ver se a pessoa vai querer exercer tal liderança ou não. E quando a pessoa aceita, ela é consciente: eu vou enfrentar coisa boa e vou enfrentar também abacaxi. Vai ter pepino também ali, vai ter alguns transtornos. Então vamos adiante, irmão. Eu coloquei no material, você vai encontrar que um líder terá no seu exercício seus bons e maus momentos, pois a excelência na liderança não significa perfeição, mas sim compromisso, fidelidade e crescimento constante, por termos a plena consciência bíblica e cristã de que isto envolve o atendimento ao chamado do Senhor para servir a Ele, como também a seu povo. Então, todos que exercem liderança sabem que terá seus bons e maus momentos. Olha o congresso. Que momento bom, irmão. Um congresso é um momento maravilhoso, uma festa, um culto de gratidão, um evento como este para nós, um seminário de liderança. É um momento bom. Jesus salvando vida é um momento bom. Jesus batizando é um momento bom. Jesus curando é um momento bom. É um momento maravilhoso. Agora eu tenho que ser consciente. Você que é líder tem que ser consciente que vai vir também maus momentos, as incompreensões. Quantas incompreensões a gente pode enfrentar no caminho a trilhar como líderes na casa de Deus? Exercer liderança não é simplesmente querer ter um sentimento de status. É o que muitos querem, né? Eu quero ter status, mas sim querer contribuir com os dons e os talentos que Deus nos outorgou, com a finalidade de que vidas sejam impactadas pela instrumentalidade nossa
por intervenção de Deus. Todos nós, irmãos, temos dons, temos talentos ofertados pelo Senhor. E esses dons e talentos a gente tem que usar justamente para servir as pessoas na instrumentalidade de Deus por nossa vida. Eu lembro que quando eu era mocinho em Viçosa, e eu comprava livros, Mensageiro da Paz, esse negócio tudo para ler e adquirir conhecimento e crescer no conhecimento da palavra. Eu dizia, meu Deus, eu queria tanto ter um artigo meu publicado no Mensageiro da Paz, o órgão oficial da nossa igreja aqui no Brasil. Eu queria tanto ter um artigo meu, mas sei lá se eu teria igual eu queria tanto. E eu lembro que eu disse a Deus, meu Deus, olha, o que eu quero é ser usado por ti. Me use da maneira que tu quiseres. Se for pela escrita, me use. Contanto que o meu material que tu me deres sirva de edificação para aquelas pessoas que leem aquele material. E passou-se o tempo, ou como pastor. Mas eu, lá em Piranha, Xingó, um dia recebi uma ligação de alguém da CPAD pedindo um artigo para ser analisado e provavelmente publicado no Mensageiro da Paz. Me deram a temática, eu preparei, enviei e fiquei na expectativa de ver aquele artigo publicado. E eu estava agora em Maceió e recebi uma ligação de que o artigo tinha sido aprovado. E eu fiquei feliz da vida. Fiquei feliz da vida como se tivesse ganho na Mega Sena. Porque eu estava tendo um artigo meu, o primeiro publicado na CPAD, no Mensageiro da Paz. E o artigo falava sobre a distribuição de folhetos. E passou-se um período, alguns meses, eu recebi uma mensagem de um ancião, dizendo que aquele artigo tinha falado com ele e o incentivado a não deixar de distribuir folhetos. Eu já estou na terceira idade, pastor. O irmão ligou para mim. Eu estou na terceira idade e eu pensei que eu não servia mais para nada. Mas aquele artigo que eu li sobre distribuir folheto me incentivou a continuar distribuindo folheto na minha cidade. E eu fiquei, irmãos, anjo, eu fiquei cheio de vida, né? Inclusive que nem um pavão, cheio de vida mesmo. Porque eu vi um artigo meu que Deus me deu, servindo para a edificação de alguém, e que a pessoa posteriormente mandou uma carta, não foi por telefone, lembro que agora, mandou uma carta para mim, explicando tudo direitinho. E quando foi dias atrás, esse mês mesmo, eu recebi uma mensagem do pastor Dorivaldo, que morava agora em São Paulo. O pastor Dorivaldo, ele mandou, irmãos, uma foto de um artigo meu, publicado na CPAD sobre a língua. E ele mandou duas fotos para mim. Aí disse, olha, mas que maravilha, estava nem lembrado. Eu tenho um artigo publicado preparado aqui. E quando eu vi, isso aqui é maravilha. E eu fiquei maravilhado, mas ele disse, olha, esse material me ajudou em algo que eu produzi aqui na igreja. E eu fiquei feliz da vida, irmãos. Então, a excelência de liderar um bom momento, fui útil e espero que Deus se compadeça desse vaso velho, para que eu continue sendo útil a Ele, no que diz respeito à Sua palavra. Então, todos nós temos dons, todos nós temos talentos, e nós temos que usar esses talentos. A gente vai ter o congresso de senhores, né? Os senhores vão cantar, as senhoras também, a união. No último dia, que é o domingo, dia 2, vamos cantar aquele hino bonito que as irmãs já estavam ensaiando no congresso. E eu até brinquei com os meninos aqui, disse, eu vou maestrar, eu vou maestrar, que já vai do outro lado, e aí o fogo vai cair. Mas eu sei que eu não estou, irmão, eu não tenho habilidade, né? Eu não tenho esse dom de posso brincar e tal, mas eu não tenho jeito, essa é a realidade. Não tenho também o dom de cantar, todo mundo sabe, canto porque a Bíblia diz, todo ser que respira, louve ao Senhor. Mas eu não tenho esse dom de cantar, acho bonito quem tem, porque foi Deus que deu. Então todos os dons e talentos que o Senhor nos deu, devem ser usados com a finalidade que vidas sejam impactadas por nossa instrumentalidade na intervenção divina.
Ser líder tem seus momentos maravilhosos, mas de contrapartida tem seus momentos de dificuldade. Não posso desincentivar ou desencorajar aqueles que almejam um dia exercer liderança na obra do Senhor por causa dos momentos doloridos vindos a quem lidera. Eu não desencorajo ninguém. Quando alguém quer exercer uma liderança, eu não desencorajo de forma alguma. Antes eu digo, busque a Deus para saber a vontade dele. Se Deus quer você realmente nesse negócio, acima de tudo está a vontade dele. Não vai lá buscar agora. Não desencorajo, nem desincentivo ninguém, de forma alguma. Porque, irmãos, não é somente na lide cristã que nós trabalhamos com o povo que vem os contratempos. Como eu disse no início da minha fala, em todos os aspectos da vida, a gente passa por contratempos. Quem não trabalha secularmente, um dia vai trabalhar. Então vai ter que ter habilidade para trabalhar com seus colegas. Então, tem que ter habilidade. Porque aqueles que tem colega que é cabravinho, gente ruim, mas tem que ter habilidade. Em tudo da vida vai ter que ter habilidade. Se fosse assim, eu ia desencorajar. Não case não, pelo amor de Deus. Não case não. Porque tem coisa boa e tem coisa. Então, não case pelo sangue de Jesus. Fique solteiro, fique solteirinha. Peça a graça a Deus para nunca casar. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Se tiver vocação para casar, case. Eu tenho, mas não dá não. Então a Bíblia diz que você não pode se conter, vai ser atrasado. Então é melhor que se case. Então case, que é melhor, para não ficar trilhando com coisa que não deve. Vamos adiante que as horas não esperam. Vamos para a página 6 aqui. Porque o líder passa com o povo. Oi, irmãos. O líder, ele passa tanta coisa com o povo. Eu coloquei só coisa negativa. Ano que vem, se Deus quiser, eu vou ver se eu preparo o material. Agora o que ele passa com o povo do lado positivo. Vamos ver o que ele passa com o povo do lado positivo. Aqui eu só botei só negativo. Porque o líder passa com o povo. O próprio povo de Israel se levantou contra Moisés diversas vezes. Vocês sabem disso. Vocês leem Bíblia e sabem que o bichinho de Jacó, chamado Moisés, muitas das vezes sofreu com o povo. E quem era o povo, irmão? O povo de Deus. E o povo de Deus faz o líder sofrer. E o povo de Deus faz o líder passar por contratempos. Sim, faz. São doutores, irmãos. Tem um diploma de doutores honores em fazer o líder passar por contratempos. Mas também há aqueles crentes que não dão problema. Não dão problema. Tem crente, irmão, que só sabe dar problema para o pastor. Só sabe dar problema. Olha, para você ver, um dia desse, aqui, passou na meu chá. Esses vídeos aqui é filmei, gravei com quem vê quem está aqui, pelo dia. E eu estava aqui pelo dia aqui, com safra fazendo travesseira anatomia. E eu sei que passou gente da nossa igreja aqui, chamando palavrão. Não vou dizer a faixa etária, mas passou gente aqui descendo, gente subindo no horário de 11 horas para meu dia por aí, foi descendo chamando palavrão e foi subindo chamando palavrão. Veja só, que situação terrível, que situação. E é quem? É o povo de Deus, está no meio do povo de Deus, se titula como povo de Deus, agora chamando palavrão para cima e para baixo. Então o povo de Deus algumas vezes faz com que o líder enfrente contratempos. Eu coloquei aqui, que Moisés enfrentou contratempos chamados murmuração, rebelião e até mesmo ameaças contra a sua liderança. Mas aqui a gente vai ver alguns contratempos, melhor dizendo, que tanto ele enfrentou, como também outros homens de Deus enfrentaram. Eu fiz aqui uma junção, porque não foi somente ele que assim enfrentou contratempos. O primeiro contratempo que Moisés passou, irmão, para a nossa reflexão, está no material aí, chama-se oposição. Oposição, página 6.
oposição. Eu quero que todos vocês que estão com material leiam o texto que está aí de Números 16 e 12. Todos leiam Números 16 e 12. 1, 2, 3. Moisés enviou a chamar Abraão e Abiram, filhos de Eliá. Porém eles disseram: não subiremos. Não subiremos. Oi, irmãos. Bichinho de Jacó, Moisés, enfrentou oposição. Venham aqui, Datã. Venham aqui. Vem aqui, Abirão. De jeito nenhum. Não subiremos. Não subiremos. O pastor enfrenta isso? Enfrenta. Você que é líder também enfrenta oposição. Pessoas que se opõem às coisas corretas a serem determinadas. No material eu prefiro aqui na minha apostila, na verdade, todo líder deve ser convicto de que enfrentará oposição, pois o inimigo tenta impedir o avanço da obra de Deus. Agora, irmãos, olha, quando nós passamos por esses contratempos, no caso deste contratempo aqui citado e por todos os outros contratempos, a gente não pode usar do braço carnal, com a natureza carnal, de jeito nenhum. Aqui tem que usar a espiritualidade. Se a gente for usar a questão carnal, a gente vai brigar, a gente vai esculhambar, a gente vai xingar. Mas líder, irmãos, ele precisa engolir sapo, na maioria das vezes. Tem que engolir. É alguém se opondo com palavras, não, de jeito nenhum. E tá, mas o líder, ele não pode agir pelo braço carnal. Ele tem que pedir ajuda a Deus, graça a Deus, para vencer aquela oposição. Ele também não pode ser um fracote. O líder, a líder não pode ser alguém fraco. Ah, meu Deus, chega agora, morreu tudo agora. Agora o mundo está se acabando nas minhas costas. Não, tem apuro, tem autoridade, haja como líder, não com tirania, mas você deve ser seguro. Você tem que ter segurança. Tem que ter segurança. Eu já contei para vocês que eu liderei a juventude da minha igreja mãe. Lá eu tinha prima, lá eu tinha meu sobrinho, mas nunca deixei familiar meu querer mandar em mim ou contrapor-se na minha liderança. Nunca. Cada um deles ficou no lugar dele. É a mesma coisa como pastor. Como pastor, nunca deixei minha família também adentrar. Não, de jeito nenhum. Sou eu, ouço qualquer um de vocês. Posso ouvir coisas aqui em casa, ouço também com os irmãos. Agora a decisão é minha. A decisão é minha. Olha, irmãos, veja só, o que a gente vê que está adentrando no meio do povo, nos departamentos, é o seguinte. Vamos usar aqui a união feminina. A união feminina cantando, uma pessoa no microfone, na maior facilidade, e as outras 40 e tanto rasgando garguelo, e só uma no peitão com o microfone. Olha, os campos por onde eu passei, eu nunca vi isso. Eu sei que tem a questão do solo, ainda se há solo. Solou, pronto. A pessoa que solou, ela é consciente, tira o microfone da boca, ou bota assim para o microfone alcançar o maior número de votos possíveis. Mas quando eu cheguei aqui, eu vi esse mal. Oxe, departamento cantando, uma pessoa cantando, na maior da boa, com o microfone, os outros tudo se matando. Acaba com isso. Acaba. E a determinação foi minha. Do pastor Silvio me disse, mas foi minha. Acaba com isso. Não, tá? Se é para colocar microfone, vamos colocar pedestrais, 2 ou 3, que alcancem a voz do povo. Agora só um se beneficiando. E eu tenho visto isso no ocorrente em muitas das nossas igrejas.
Eu, particularmente, irmão, eu ficaria assim, ó, só batendo os beijos, baixinho, só para Jesus ouvir. Eu vou me escolher para quê? Vou me escolher para quê? Enquanto tem somente uma pessoa na boca, no microfone, a voz que se ouve é somente aquela pessoa. E as outras vozes? Não, de jeito nenhum. E a gente sabe que quando toma uma decisão dessa, sempre vem alguém se opor. Vem alguém se opor. E quando eu determinei isso aqui, teve alguém que chegou e jogou para Sheila. Olha, foi irmã Sheila. Sheila não. O pastor daqui chama-se Silvio Vinícius Martins. A determinação foi minha. Eu que determinei que é para tirar. Agora, quando for para solar, sole e pronto. Uma determinação foi minha. Quem determina as coisas na igreja não é minha esposa. Quem determina as coisas na igreja sou eu. Eu que sou o pastor da igreja. Sou eu que determino. Sou eu que sou líder da igreja. Não é ela. Ela não é a líder da igreja. Ela exerce funções, trabalha como outras lideranças aqui, mas na expressão humana, a liderança maior aqui local chama-se Silvio, o pastor. Então sou eu que determino as demais coisas aqui, certo? Eu não sou, irmão, não sou Varunca, pastor Varunca, manda ela e ele nunca, não, de jeito nenhum. Não deixe tomar as regras. As regras estão nas minhas mãos. As regras da igreja estão nas minhas mãos. Não é nas mãos da minha esposa, não. As determinações saem através de mim. Por mim é que sai a determinação. Não é por ela. Certo? Nem qualquer outro líder da igreja. Estou colocando ela, você de casa. Né? E porque ocorreu uma situação aqui e aí começou a ter oposição. Mas olha, irmãos, a gente tem que entender que vamos passar por isso aí. Moisés passou, Neemias passou, eu coloquei aqui, ó, Sambalate, Gesem, Tobias, coloquei uma pequena biografia deles para vocês saberem. E coloquei ainda mais aqui, ó, você precisa conhecer quem são aqueles que se opõem à sua liderança. Não para os enrascar, mas ter cuidado com as artimanhas dele. Então, todos que exercem liderança, irmão, todos que exercem liderança, têm que conhecer quem são os seus opositores. Ali é meu opositor. Ali é minha opositora. Então você tem que conhecer e não vai enrascar nenhum deles, de forma alguma. Mas você vai ter cuidado com as artimanhas que essas pessoas poderão ter ou jogar contra você. Então, todo líder ele tem que ser esperto. Essa é a realidade. O líder não pode ser broco. Quem exerce liderança tem que ser esperto, inteligente, atento, observe, veja essas situações de desafio e você vai acompanhando. Não foi só porque uma situação não correu, eita, aí é minha opositora, aí é meu opositor. Não, de jeito nenhum. Pastor Leco, saudosa memória, dizia: nada é melhor do que um dia após o outro. A gente vai dando um dia, vem outro dia, e vai vindo, e a gente vai acompanhando as situações. Eu já falei mais de uma vez para vocês aqui, eu não sou de parir pelos ouvidos. Alguém pode falar de fulano, fulano é isso, fulano é aquilo outro. Eu, como pastor, tenho que ouvir. Ouço. Mas não posso parir pelos ouvidos. Eu tenho que deixar no passar dos dias, revelando quem realmente é aquela pessoa. Se aquilo que eu ouvi daquela pessoa procede daquela pessoa, né? Então eu vou ouvindo. O pastor Neto dizia para mim o seguinte: olha, irmãos, no dia que eu disser que uma pessoa presta, possa anotar que ela presta dele. Porque eu não saio dizendo que fulano presta, não saio de Deus. Ele é um sertanejo, e todo sertanejo é arisco. E quem trabalha no sertão vai trabalhar pela primeira vez. Tem que trabalhar para cuidar, pegar a confiança do sertanejo. Depois que pegar a confiança, pronto, já era. E ele, um bom sertanejo, era muito arisco. E ele disse: no dia que eu disser que alguém presta, pronto, ali presta. E ele soltou muitas pérolas para nós, o pastor Débora, quando convida, orientando a gente. E nós passamos, irmãos, como líderes, por oposição.
Eu coloquei no material aqui na página 7, eu grifei aqui, ó, o que significa oposição. Há o efeito de opor, impedimento, incompatibilidade, resistência. Então isso significa oposição. E Moisés passou por muitas resistências. Quando a gente lê Êxodo, quando a gente lê Deuteronômio, Números, a gente vê as resistências, as oposições que Moisés passou. O líder cristão deve enfrentar a oposição de que maneira? Em frente com coragem. Não é para brigar, em frente com coragem. Em frente com sabedoria. Em frente com resiliência. Em frente com confiança em Deus. Mantendo o foco no propósito, integridade e humildade. E aqui eu lanço uma pergunta. Será que o líder pode aprender alguma coisa com a oposição que enfrenta? Será que dá para aprender alguma coisa, irmãos? Eu coloquei aqui, 13 coisas, ou 13 respostas, dentro desta pergunta. Será que o líder pode aprender alguma coisa com a oposição que enfrenta? Ele tem aqui, 13 respostas, que dá para a gente aprender. Dá para a gente aprender. Olha, irmãos, eu não sei se eu já disse aqui, mas por onde eu passei eu disse. Eu não disse assim a primeira vez. Olha, todo pastor, quando chega num campo, ele aprende com aquela igreja. E a igreja aprende com aquele pastor que chega. Então o aprendizado é mútuo. Todo pastor que chegar aqui, a igreja vai aprender alguma coisa com ele. E ele também vai aprender algo com aquela igreja. Pastor Neto dizia que tem igreja que Deus levantou para moldar o pastor, moldar o obreiro. Há um obreiro, teve um obreiro uma vez que estava numa congregação, aprontou lá umas presepadas lá, e naquelas presepadas ele foi tirado ali e tal. E eu soube que o pastor disse, eu coloquei aquele camarada ali para ver se ele era moldado por aquela igreja. Mas nem aquela igreja conseguiu moldá-lo. Então veja só, então, tem igreja que o pastor vai para ser moldado. E às vezes é o pastor que vai para moldar a igreja. Se a gente atentar nessas duas questões aqui, irmãos, não haverá atrito constante entre pastor e igreja. Se a gente atentar para isso. Não, eu tenho algo a aprender com aquele pastor. E o pastor vai dizer, eu tenho algo a aprender com aquela igreja. Então todos nós sairemos no lucro. Essa é a realidade. Vamos adiante que as horas não esperam, mas tem um material aí para vocês lerem, relerem, e tem texto sagrado, tem declaração de pessoas. Certo? O próprio Jesus também não sofreu oposição na sua cidade natal, Nazaré. Ele sofreu oposição por parte das autoridades judaicas. Nem Jesus escapou da oposição. Quanto mais eu e você. Ninguém escapará das oposições. Ninguém. De forma alguma. Irmãos, Albert Einstein, ele disse: a grandeza de espírito sempre encontrou violenta oposição das mentes medíocres. Que negócio forte. A grandeza de espírito sempre encontrou violenta oposição das mentes medíocres. Irmãos, lutemos para não termos uma mente medíocre, mas termos a mente de Cristo. Olha, tem igrejas aí, não sei hoje, mas eu conheço. Tem umas igrejas aí que tem pastores que nunca quiseram passar nela, porque eram igrejas problemáticas. Alguém diz, não tem igreja problemática, tem pastor problemático. Não, eu não concordo com essa declaração. Porque quando eu vou para os Escritos Sagrados, e depois de Romanos, eu vou encontrar Corinto. A primeira carta de Corinto, a segunda carta que Paulo escreveu aos crentes em Corinto. E a gente vai ver ali uma igreja problemática. Tinha dons espirituais, mas uma igreja problemática, como você sabe. Havia ensejo,
Havia irmãos querendo colocar outros na justiça, carnalidade rolando, a prostituição, outras mazelas acontecendo na igreja de Corinto, e ali não era uma igreja problemática. Um povo que foi comprado com o sangue de Jesus, mas deixou a carnalidade reinar na vida deles, a meninice reinando, o homem espiritual deixado de lado. E agora? Não existe igreja problemática? Não. Dizer que só existe pastor problemático? Não. Tem igreja problemática e tem pastor também problemático. Tem. E como eu disse, eu conheço algumas que companheiros diziam: eu não quero passar naquela igreja, e Deus que vai passar por ali. Sempre que Jesus tem poder. No dia que o pastor me ofertar, vai para ali. Eu vou, pastor, quero não. Quero de jeito nenhum. E eu conheço pastores que rejeitaram de ir para aquelas igrejas. Mas olha, irmãos, mas toda igreja, ela vai ter algo a ensinar ao pastor. E todo pastor que chega numa igreja tem algo a passar para aquela igreja, para que os dois possam crescer e se desenvolver. Outro contratempo que o líder passa na vida, vamos correr: murmuração. Página 8. Murmuração. Tem um hino da harpa cristã que fala sobre murmuração. Em vez de murmura, descanta o hino de louvor a Deus. Então todo líder passa por murmuração. Leia toda a igreja, Êxodo 16, 2, está no material. Todos leiam, 1, 2, 3. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Irmãos, não foram quase todos, a metade, 70%, não. Toda a congregação, todo o povo murmurou contra Moisés e contra o seu irmão Arão. Todos murmuraram contra aqueles servos de Deus, líderes de Deus para o povo. Toda a congregação murmurou. Irmãos, eu não sou melhor do que Moisés e Arão. Eu seria muito ministro se dissesse que aqui, nesses meus quase 4 anos, ninguém murmurou contra mim. Murmurou. E você sabe que murmurou. Murmurou e com força. Murmurou até ligando para fora. Murmurou. Problemas aqui e passando para pastores lá que passou por aqui. E você sabe. E eu sei. E eu sei. Problemas que aconteciam aqui entre nós, que ficaram só entre aqui nós, mas crentes murmurando, ligando para pastores que passaram por aqui, né? Que ficou por aqui aí ligando: olha, problema aqui, problema acolá, é com fulano, é não sei com quem, não sei o quem. Eu seria muito ministro se dissesse que nunca ninguém murmurou de mim aqui. Murmurou, porque a palavra murmurar significa resmungar, reclamar, queixar-se. Agora o incrível, que todos que passaram por aqui, você também murmurou deles. Todos os pastores que passaram por aqui como cão, cada um que passou aqui, primeiro, o pastor Alfredo, você murmurou dele. Segundo foi o pastor João Barbosa. E Dedi, você murmurou dele. Depois foi eu, o pastor João Barbosa, né? O pastor João Barbosa também murmurou dele. Depois foi o pastor Givaldo, você murmurou dele. E agora sou eu aqui, você também já murmurou de mim até umas horas. Murmurou dos que passaram por aqui e dos problemas ocorrentes aqui, você passando para eles e murmurando de mim. Irmãos, o líder passa por isso. Estou falando, pastor, agora olhe para você. Olhe para você que exerce liderança. O povo também murmura contra você. O povo se queixa contra você também. E as palavras hebraicas e gregas usadas para descrever a murmuração sugerem um murmurio baixo, que nem fuxico, chiado, uma expressão de descontentamento,
em um tom sussurrante, muitas vezes feito secretamente ou em conspiração contra alguém ou algo. Murmurar-nos por trás, pelas portas, e depois abraçar, com uma faca, figuradamente falando, na mão, e furando o seu líder, seja eu como pastor, seja o seu líder de grupo. Isso não é bonito, isso não é louvável, isso é feio. Mas Moisés e Arão sofreu murmuração, sofreu. Todo murmurador tem o seu espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, ira, queixas e oposição. O pastor não fez como eu queria que fosse feito. Aí já vem o descontentamento, já vem as queixas, murmuração. O mal da murmuração estava no meio do povo de Deus, irmãos, lá entre os israelitas nos dias de Moisés. Nos dias de Jesus com os escribas, está aí o material, vocês vão ver isso aí. Na igreja de Jerusalém, no início dela, a murmuração já estava lá. Em vez de murmura-lhes, canta o hino de louvor a Deus. Agora, irmãos, atendemos o seguinte: quando você murmura contra o seu líder, no caso o pastor, Deus toma para ele aquela murmuração. Eu deixei no material aí, Números 14, 27 diz: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, porque murmuram contra mim. Mas a murmuração era contra Moisés e Arão, e Deus tomou para si aquelas murmurações. A gente, irmão, tem que ter cuidado, tem que ter cuidado. Porque aqui, irmão, não é uma questão humana, simplesmente. Aqui é uma questão espiritual, aqui é um trabalho espiritual. E a gente trabalha. Eu coloquei no material aí, na página 9, vários malefícios que a murmuração pode trazer, contaminando relações. O murmurador contamina as pessoas ali, e aí fica aquele mal assolado. A murmuração destrói comunidades. A murmuração afasta de Deus. A murmuração impede o crescimento espiritual. A murmuração é sinal de imaturidade. A murmuração promove contendas. A murmuração rompe famílias. Está tudo aí no material. E Paulo, pelo Espírito Santo, escrevendo aos Filipenses, disse: fazei todas as coisas com murmuração. Não, sem murmurações nem contendas. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Mas quantas das vezes a gente prefere botar murmuração para se fazer as coisas e esquecemos desse texto sagrado? Sabe por que a gente erra muito? Porque a gente não lê Bíblia. Se a gente fosse um povo para ler mesmo a Bíblia, a gente errava menos. Fazer todas as coisas sem murmurações. Fazer todas as coisas sem murmurações. Vamos adiante, que as horas estão indo. Tem muita coisa aqui, irmão, sobre murmuração, mas vou deixar você ler. E tem muita coisa aí terrível. Tem muita coisa aí terrível mesmo sobre a murmuração, que a gente precisa ter cuidado sobre a murmuração. Eu vou fazer um negócio aqui, ó. Os murmuradores são sagazes em sua arte de operar situações adversas na pessoa do líder, como por exemplo, angustiaram a Moisés a ponto de fazê-lo querer deixar o cargo. Ele estava profundamente abatido. Induziram a Miriam e a Arão se revoltarem contra o próprio irmão. Tenha cuidado com o crente murmurador. Fizeram os filhos de Coré se revoltar e se rebelar contra Moisés. Os murmuradores questionavam o governo de Moisés, tanto nas questões civis como religiosas. Tenhamos cuidado com o crente murmurador. Todo que lidera tem que ter cuidado com o crente murmurador. Só o sangue de Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz: e não murmureis. E não murmureis. Mas a gente prefere murmurar. Página 10, irmãos. Vamos ver outro contratempo que o líder passa. Outro contratempo que o líder passa. Números 11, versículos 14 e 15. Todos leiam.
Por favor, 1, 2, 3. Eu sozinho não posso levar todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazer comigo, mata-me, eu dou dez. Se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Eita, irmãos. Quem já passou pelo desânimo? Eu já passei. Sou humano, já passei por desânimo. Eu sei o que é um crente desanimado. Eu já contei para vocês uma ou duas vezes aqui um desânimo que eu passei. Sem querer ir para a igreja, sem querer ir para a escola bíblica e tal. Mas eu clamei a Deus, meu Deus, esse não é o Senhor que eu conheço, não, que tu conhece melhor do que eu. Mude essa minha situação. Me tire desse negócio que eu não quero ficar assim, não quero desse jeito, não. Eu era ativo na igreja, nos trabalhos, assim, assado e tal. E agora eu estou um crente relaxado, sem querer ir para os cultos na casa de Deus. Isso eu já em Maceió. Recém-chegado em Maceió. Não, Senhor, tire, mude. Eu estou com o mundo sem força, mas mude isso. Jeová, no instalar de Deus, mudou, tirou aquilo do meu coração. E eu voltei a ser um crente assíduo na minha vida. Tirou o desânimo e eu voltei a ser assíduo em fazer a obra de Deus, como sempre o Senhor me ajudou a fazer. Meus irmãos, o desânimo na verdade é a falta de disposição, de desejo em fazer as coisas que realizava com prazer. E você, líder, veja se o desânimo está tomando conta de você. Veja se você já passou pelo desânimo. A falta de disposição, de desejo em fazer as coisas que realizava com prazer. E você que não é líder, veja se você está desanimado. É a falta de disposição, de desejo em fazer as coisas que realizava com prazer. O que é que você fazia antes e não faz mais hoje? Está desanimado. Rose Cleide David disse: desânimo é quando o corpo se levanta, mas a alma ainda continua na cama. Sérgio Adriano disse: a falta de esperança causa o desânimo, bloqueia a criação, confunde a atitude. E o apóstolo Paulo, ele sabia da existência do desânimo. 2 Coríntios 4, 1,16, ele disse: Deus, na sua misericórdia, nos deu esta tarefa. E é por isso que nunca ficamos desanimados. Por isso nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. Então Paulo era ciente da existência do desânimo. E ele pode atingir qualquer um, ele pode entrar se o crente der lugar. O desânimo pode surgir na vida do líder por diversos fatores. Eu coloquei aqui 10 fatores pelos quais o desânimo pode adentrar na vida do líder. Sobrecarga de trabalho. Eu quero ler aqui, ó. Os líderes muitas vezes acumulam múltiplas funções, precisando equilibrar estratégia, operações e gestão de equipe. A falta de delegação pode levar à exaustão mental e física. Eu contei para vocês que uma vez eu passei em uma congregação, eu estava como diácono, eu fui presbítero naquela congregação Piabas. E eu sei que me deixaram lá na coordenação de missões, da mocidade e da escola bíblica. Eu estava coordenando esses 3 grupos de peso. E eu disse para o dirigente: olha, então presbítero hoje é evangelista Jaziel. Eu disse: olha, eu vou ficar, mas vou preparar alguém, e eu vou sair, vou ficar só na escola bíblica, mas não vou ficar com os 3, não. Eu disse: faça isso, porque eu não estou vendo ninguém ainda para ocupar essas funções. E eu peguei, convidei alguém, ele aprovou, e preparei as pessoas para a missão. Está aí fulano, deixei aprovado. Pronto. Olha aqui, na escola bíblica tem fulano, então deixa aí. Eu fiquei só com a mocidade. Então, a sobrecarga de trabalho, irmão,
traz males para a gente, exaustão mental e física. Não é bom um crente ocupar, abraçar tudo. Deixa eu abraçar tudo aqui. Já pensou se eu abraçasse tudo? Não, deixa tudo comigo aqui. Não. Eu ia me acabar mental, física, já era. Mas é preciso, irmão, quem lidera, delegar tarefas. Tem que delegar tarefas. Nós temos aqui líderes em áreas variadas aqui. Temos. Se é senhoras, temos. Se é ciclo de oração, temos. Se é mocidade, temos. Se é escola bíblica, temos. Senhores também temos. Se é na congregação, tem que dirigir lá. E tem líderes por lá também. Então, tudo aqui nós temos, irmão, líderes. Eu não posso. Ela traz ideias para mim. Ela diz: olha aqui, pastor, a gente vai ter, mês que vem, né? Culto da celebração da vida. Já estou divulgando. A gente vai ter um culto aqui da celebração da vida. Tinha um título, lógico, primário, mas eu disse: vamos modificar porque tem gente que vai querer tirar a hora da nossa cara. Então vamos. Mas as ideias que ela me traz, eu analiso. Se é o dia do culto com os adultos, se é o culto com os afastados, se é esse culto da celebração, qualquer outro aí, o da família, as ideias vêm, irmão. Eu analiso e vejo que, se for o caso, posso sugerir modificação também. Mas tudo aqui nós temos liderança. Nós temos liderança. Se eu for abraçar tudo, eu me acabo, como já disse. Então você que exerce liderança, delegue tarefas. Delegue. Você quer abraçar o mundo sozinho? Deixa eu abraçar isso aqui sozinho comigo. Não vai não, de jeito nenhum. Delegue tarefas. Culto ao ar livre, nós temos irmãos responsáveis pelo culto ao ar livre. Tem presbítero nisso, tem auxiliar Carlos, tem auxiliar Ivanildo, tem outros que vão cooperando aí. Então tudo na igreja é delegação, irmãos. Eu não vou fazer tudo não. Não vou. Então, se você lidera um grupo, olha, você faz isso aqui, você isso aqui, você isso aqui. Pronto, agora cabe a mim como líder também ouvir. Como líder, eu tenho que ouvir. Eu já vou fazer 4 anos aqui. Se Jesus não vier, e se eu não for mudar, né? Não sei tanto. Mas se não for nenhuma dessas situações, 4 anos, você já me conhece, irmãos, aqui. Você já conhece os meus grupos, vocês conhecem o meu gosto. Você já conhece o meu jeito de ministrar, vocês sabem o meu jeito de ministrar. Às vezes eu ministro com muita impetuosidade, mas você já sabe. Deixa ele já tocar com raiva, não. É o jeito dele de ministrar com muita impetuosidade ali. Não está com raiva, não, a gente já conhece. Se ele estiver com raiva, ele diz: eu estou com raiva. E você sabe que eu digo dele: estou com raiva, estou bem igual para. Eu digo: mas não, você já sabe o meu jeito de ministrar. Você já conhece os meus gostos. É como que quem namora. Quem namora para conhecer os gostos daquela pessoa e os desgostos também. E vai analisando outras coisas da vida daquela pessoa com quem quer namorar ou está namorando. Porque é melhor acabar namoro na porta da igreja do que acabar casamento dentro da igreja. Então, você me conhece já. Não é nem mais namoro, já estou casado. Vai chegar o tempo, né, que vai cortar, eu vou para outro lugar, mas vocês ficam e outro para cá. Você já me conhece já. Então ouça. Eu tenho que ouvir, ouço. Pronto. Agora, eu tenho que acatar aquilo. Aí vai ficar meu dispor. Eu vou decidir se acato ou não aquilo. Não é tudo que eu ouço que eu vou ter que acatar. Não, tem coisas que eu não vou acatar. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E uma coisa que eu não gosto, irmãos, você já sabe disso, eu acho que você sabe. É que ninguém force a barra comigo. Nem aqui em casa eu gosto que forcem a barra comigo, eles sabem. Eu detesto quando querem forçar a barra comigo aqui em casa. Quanto mais na igreja alguém querer forçar a barra comigo. Aí é que eu não gosto mesmo. Eu não gosto que ninguém force a barra. Deixa eu refletir, deixa eu meditar. E aí eu vou ver, rapaz, eu vou fazer assim mesmo. Eu pego tudo. O meu carro tem marcha ré. Meu carro não é somente primeira, segunda, quarta, quinta, décima, não. Meu carro tem marcha ré. Eu analiso, eu reflito, eu penso
E aí depois eu dou uma resposta, se favorável ou não. Então, se eu como líder ajo assim, você como líder também deve agir assim. Não é porque você é líder, no circular para cada líder pegar para si, que aí o que você determina está determinado, acabou e ponto final. Não, ouça. Olha, o congresso dos senhores está para acontecer. Mas eu falo com o Ivanildo, auxiliar Ivanildo, eu falo com o auxiliar Iago, tive uma reunião com eles, decidimos a questão de quem vai maestrar os hinos direitinho, vendo outras coisas, eles podem opinar. Agora eu vou dar o meu parecer final. Darei meu parecer final. Se a ideia foi boa, se não foi boa. Se eu como líder, estou me colocando, eu como líder ajo assim, você também deve fazer isso. Ouça os seus liderados. Ouça seus liderados. Ouça, analise, veja, tudo direitinho. E se vocês não me conhecem ainda, quem me conhece há quase 30 anos é Sheila. É só você perguntar a ela. Oi, irmã Sheila, e se for fazer assim, o pastor vai gostar? Ela vai dizer se eu vou gostar ou não. Se você não me conhece, esses quase 4 anos aqui, estou procurando Sheila. Mas Sheila, e aí? Se fizer assim, ele vai gostar? É só você procurar ela. E ela vai dizer, que eu não conhecendo o pastor desse aspecto, ela vai dizer. Quase 30 anos fazendo raiva a ela. E ela me fazendo raiva, e também foi coisa boa, né? É lógico, não é só coisa que não é só raiva, não. Também tem os momentos bons, é lógico. Isso é normal na vida de qualquer pessoa. Então, veja essa questão de sobrecarga de trabalho, pode trazer desânimo para a sua vida. E tem outros fatores que podem trazer o desânimo para a sua vida. Vamos para a página 13, que é o último contratempo. Mas está tudo material, bem esmiuçadozinho que vai dar para você ter e entender certamente. Leiam aí o texto de Números 12, versículo 1, todos. 1, 2, 3. Miriam e Arão criticaram Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Pronto, aí. Oi, irmãos, lá vai eu de novo. Será que nunca ninguém me criticou aqui? Criticou. Eu sou consciente disso, que você também é. Agora você que é líder, veja também o seu lado. A sua liderança, será que nunca ele criticou? Não. Criticou sim. E como criticou? Mas existe a crítica positiva e a negativa. Existe a crítica positiva e a negativa. Né? Então, olha, irmãos, tudo na vida haverá crítica. A questão de Moisés aqui, só porque ele casou com essa mulher que está aqui, Miriam e Arão, ó, meteu ali, criticaram com força a ele. Então todos nós, líderes, vamos passar por críticas. Vamos passar. Um autor desconhecido disse: nada é mais fácil que criticar destrutivamente. Nada é mais fácil que criticar destrutivamente. Porque tem crítica destrutiva, isso é negativo, mas a crítica positiva também. Outro anônimo disse: aquele que deseja êxito não deve temer a crítica. O meio da crítica é o beijo da morte do romance da realização. Então, deixa eu ver. Foi Aristóteles, está aqui. Aristóteles disse: para evitar críticas, não faça nada, não diga nada e não seja nada. Pronto. Se você não quer ser criticado, está aqui a receita do grande filósofo grego Aristóteles. Não faça nada, não diga nada e não seja nada. Pronto. Aí você nunca vai receber uma crítica na vida. Mas o que a gente fizer, se faz um casamento, recebe crítica. Faz um casamento, tem crítica. Se faz um aniversário, tem crítica. Tudo na vida tem crítica. O que a gente fizer, irmão, nós temos que beber para o céu. Quem não quiser ser criticado, então diga: Jesus, leva-me que eu não quero ser criticado. É para o céu. É de paz, irmão. Vamos ter noção disso aí e não vamos correr, não. A crítica tem a possibilidade de ser uma oportunidade de melhoria. Vamos ouvir a crítica
Vocês se lembram que eu contei, para 3 minutos, vocês se lembram que eu contei uma vez aqui, e eu estava em um culto ao ar livre, lá em Olivença, me deram a oportunidade para dar a palavra final ao ar livre, eu preguei. Parecia o Ayrton Senna, desinvestado, doido na vida, e gritando aquele negócio todo, 30 minutos, eu fui parecendo virado no sino, um papalé. No final do culto, uma pessoa na frente veio até mim e disse: ô meu irmão, olha, você prega muito bem, agora eu não entendi quase nada. Mas não foi uma crítica positiva, foi porque eu preguei desinvestado, né, na Bíblia, mas prega mesmo, que eu estava pregando, agora não entendeu quase nada. Bati na esquerda. Então as críticas podem ser destrutivas ou construtivas. E aí a gente tem que ter os ouvidos para ouvir. Mas deixa eu fazer uma crítica aqui, faça. Se é uma crítica positiva, é que vai ouvir. Deixa eu ouvir aqui. E a gente não quer saber de ouvir crítica, né? Essa é a verdade. Se não for do nosso jeito, a gente já fecha a cara. Mas meu Deus, fecha a cara logo. Não, pelo amor de Deus. Se tudo fosse feito como eu quero aqui, meu Deus do céu. Nem tudo é feito como eu quero, mas eu vou tolerando alguma coisa. Mas eu tenho que ouvir as críticas e pensar. Tá bom. Já pensou? Eu passei num campo onde um pastor terminava o culto 10h30. Tudo normal, não era festividade não, 10h30. Eu não sei aqui, porque o meu costume é de 7h09. Eu não sei aqui, e Deus me guarde o coração de Jesus Cristo, mas se eu fosse um pastor desse, e terminasse o culto 10h30, eu não sei se vocês ficavam no culto. Eu não sei se vocês ficavam, ou se vocês levantavam para cá. Eu deixei ele aí e eu vou embora para casa. Mas irmãos, olha, é chato, o culto 10h30. Por quê? Vou falar na nossa realidade. Tem irmãos que trabalham no campo e acorda de madrugada. Teve um dia, né, arrojado. Olha o copo, Jacó. Trabalhou no sol. O bichinho de Jacó. Olha, chegou 5h30 da tarde. Sabe que hora de casa? 4 horas o bichinho de Jacó saiu de casa. Para ir para onde? Camaragibe. Camaragibe aqui. Pronto, é tudo. Eu não sei onde é que é não. Não, 4 horas da manhã, trabalhando nem doido, no sol quente que tá. Chega de 5 e pouco o bichinho de Jacó. Aí já veio o outro bichinho para o seminário, mas vem bem para vender. Tá aí o bichinho, irmão. Oi, irmãos. Não é para pensar nas pessoas deixam fora. Tem que pensar, irmãos. Todo pastor deveria pensar, pastor vai dizer, irmão, acaba o culto de 9 horas, vamos em pé. Acaba o culto de 9, porque tem gente que trabalha, se acorda cedo. Mas eu tenho Deus como testemunho, e tem vocês também. Quantos cultos eu acabei hoje? 40, 15 para as 9, 10 para as 9, porque a mensagem do pregador foi até ali, e aí eu peguei, vamos orar. 9 horas, vamos orar.